Você já percebeu como as relações humanas evoluem em função da passagem do tempo e da modificação das expectativas sociais? Particularmente, quando observamos as dinâmicas de namoro envolvendo mulheres acima dos 30 anos, notamos nuances importantes que exigem uma compreensão aprofundada. O fator tempo se impõe de maneira implacável, moldando não apenas as expectativas, mas também os comportamentos e as estratégias adotadas. O que está em jogo, portanto, não é meramente a idade cronológica, mas as implicações biológicas, sociais e emocionais que dela derivam. O tempo, sendo um recurso finito e irreversível, adquire um peso específico maior à medida que os anos avançam. Para muitas mulheres que cruzam o limiar dos 30 anos, essa percepção se intensifica, afetando profundamente suas abordagens nas relações afetivas. Trata-se de um imperativo evolutivo. Com o declínio gradual da fertilidade, a necessidade inconsciente de segurança e estabilidade tende a se acentuar. Não se trata de um julgamento de valor, mas de um reconhecimento das condições biológicas que moldam as decisões humanas. Essa urgência latente, muitas vezes, se traduz em um ritmo mais acelerado nas relações. É comum observar que expectativas em torno de compromisso e planejamento de vida se manifestem precocemente, às vezes antes mesmo que uma base emocional sólida tenha sido construída. Tal fenômeno não deve ser interpretado de maneira simplista como carência ou precipitação, mas como uma resposta adaptativa ao contexto em que essas mulheres se encontram. O desafio, tanto para os homens quanto para as mulheres, reside em discernir entre um desejo genuíno de construir uma relação e uma pressão imposta por circunstâncias externas. Nesse cenário, é crucial que os homens mantenham uma postura de consciência crítica. A confusão entre pressão temporal e paixão autêntica pode levar a mal-entendidos e, em última instância, a relações frágeis e insatisfatórias. A história oferece exemplos elucidativos. Decisões tomadas sob pressão, sem o devido alinhamento de propósitos e valores, tendem a gerar mais frustração do que realização. Portanto, ao se envolver com uma mulher acima dos 30, é fundamental avaliar se a conexão que se estabelece está enraizada em uma afinidade verdadeira ou se é impulsionada por um senso de urgência que transcende o relacionamento em si. Outro aspecto relevante é a elevação dos padrões de exigência que frequentemente acompanha o amadurecimento. Com o acúmulo de experiências, sejam elas positivas ou traumáticas, as mulheres tendem a desenvolver critérios mais rigorosos na escolha de um parceiro. Essa elevação é compreensível. Com o tempo, torna-se natural buscar um relacionamento que ofereça não apenas atração física, mas também compatibilidade emocional, estabilidade financeira e maturidade intelectual. No entanto, esse refinamento dos critérios ocorre em um contexto em que as opções disponíveis podem ter diminuído, criando um paradoxo delicado. Esse paradoxo é alimentado por fatores evolutivos e culturais. Do ponto de vista biológico, a juventude e a fertilidade continuam sendo atributos valorizados no mercado de relacionamentos, especialmente por homens com maior poder de escolha. Essa realidade não implica uma desvalorização intrínseca das mulheres mais velhas, mas reflete padrões profundamente enraizados na psicologia humana. Ao mesmo tempo, as mulheres que atingem a maturidade com um conjunto de expectativas elevadas podem enfrentar um mercado relacional mais restrito, o que pode gerar frustração e resistência à adaptação. Para os homens que navegam nesse contexto, é vital reconhecer essas dinâmicas e agir com discernimento. O erro de interpretar a elevação dos padrões como um desafio pessoal a ser superado pode levar a um ciclo de validação contínua e desgaste emocional. Em vez disso, uma abordagem mais saudável consiste em avaliar a compatibilidade real e a reciprocidade da relação, evitando cair na armadilha de tentar atender expectativas
que podem ser em última análise inalcançáveis ou desalinhadas com seus próprios valores e objetivos. Além disso, não se pode ignorar o impacto da bagagem emocional acumulada. À medida que as experiências de vida se acumulam, é natural que cicatrizes emocionais se formem. Relações passadas, decepções e traumas não resolvidos podem exercer uma influência significativa sobre os relacionamentos presentes. Para muitas mulheres acima dos 30, essas marcas emocionais não desaparecem simplesmente com o tempo. Ao contrário, podem moldar padrões de comportamento defensivos e reativos. O homem que não reconhece esse fenômeno corre o risco de se ver envolvido em dinâmicas relacionais, carregadas de tensão e incompreensão. Pequenas divergências podem ser amplificadas por medos e inseguranças profundamente enraizados, levando a reações desproporcionais. É fundamental compreender que, nesses casos, as respostas emocionais não dizem respeito apenas ao presente, mas são ecos de experiências passadas não totalmente processadas. Nesse sentido, cabe ao homem decidir com sabedoria até que ponto está disposto a lidar com tais complexidades emocionais. Embora a empatia e o apoio sejam virtudes importantes, é igualmente crucial reconhecer que a responsabilidade pela cura emocional pertence, em última instância, à própria pessoa. Assumir o papel de curador involuntário de feridas alheias pode não apenas comprometer a saúde emocional do homem, mas também perpetuar padrões de dependência emocional disfuncionais. A questão da independência declarada também merece uma análise cuidadosa. Muitas mulheres acima dos 30 exibem com orgulho sua autonomia e autossuficiência, o que, em si, é uma conquista legítima. No entanto, por trás dessa fachada de independência, pode residir um medo profundo da solidão e da exclusão afetiva. A independência, nesse contexto, pode se transformar em um mecanismo de defesa, um escudo erguido para proteger um núcleo emocional vulnerável. O perigo, para o homem, reside em confundir essa postura defensiva com uma disponibilidade emocional genuína. Investir em uma relação com alguém que, embora aparentemente aberta, mantém barreiras emocionais intransponíveis, pode levar a um ciclo interminável de frustração e desgaste. É essencial, portanto, discernir entre força autêntica e armadura emocional, evitando ilusões que possam comprometer a clareza e a objetividade na avaliação da relação. Outro fenômeno que merece atenção é a persistência e a evolução do instinto hipergâmico. A hipergamia, a tendência de buscar parceiros de status e recursos superiores, não desaparece com a idade. Ao contrário, tende a se refinar. Após os 30, muitas mulheres não estão mais dispostas a investir em potenciais. Buscam resultados concretos. Isso significa que a avaliação de um parceiro passa a incluir critérios mais exigentes relacionados à estabilidade financeira, status social e maturidade emocional. O risco para o homem reside em não perceber essa mudança de paradigma. Interpretar o interesse de uma mulher como um reconhecimento genuíno de sua individualidade, quando na realidade ele está sendo avaliado como uma peça estratégica em um plano de segurança e estabilidade, pode levar a expectativas irreais e desilusões profundas. A consciência dessa dinâmica permite uma abordagem mais equilibrada e realista, preservando a autenticidade das intenções e evitando o envolvimento em relações motivadas por cálculos estratégicos disfarçados de afeto. Por fim, o papel do arrependimento e da nostalgia não pode ser subestimado. À medida que as mulheres refletem sobre as escolhas feitas em sua juventude, é comum que sentimentos de arrependimento e saudade influenciem suas decisões atuais. Essa nostalgia não se limita ao campo da memória. Frequentemente permeia os comportamentos e expectativas nas relações presentes. Um homem desatento a esse fenômeno pode acabar competindo, de forma inconsciente, com fantasmas do passado, tentando preencher lacunas emocionais que não lhe cabem. A chave, novamente, reside na clareza e no discernimento.
Distinguir entre um desejo autêntico de conexão e uma tentativa de recriar ou compensar oportunidades perdidas é fundamental para construir relações saudáveis e sustentáveis. É importante lembrar que nenhuma dessas observações deve ser interpretada como uma condenação generalizada ou um julgamento simplista. Cada indivíduo é único e a idade por si só não define caráter, valores ou capacidade de construir uma relação autêntica. No entanto, o reconhecimento dessas dinâmicas permite uma abordagem mais lúcida e consciente, protegendo tanto homens quanto mulheres das armadilhas emocionais que podem comprometer sua realização afetiva. Se este tema provocou reflexões importantes para você até aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar nossos próximos conteúdos. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais análises profundas e relevantes como esta. Vamos seguir juntos nessa jornada de entendimento e crescimento. Ao refletirmos sobre todas essas nuances, torna-se evidente que o namoro com mulheres acima dos 30 anos exige uma abordagem fundamentada em maturidade emocional, autoconhecimento e clareza de propósito. A superficialidade e a impulsividade, que talvez tenham sido toleráveis em fases anteriores da vida, revelam-se inadequadas diante das complexidades que caracterizam essa etapa. O desafio, portanto, não é apenas compreender o outro, mas também aprofundar a compreensão de si mesmo, estabelecendo limites saudáveis e expectativas realistas. Além das questões já abordadas, é necessário aprofundar a análise das forças culturais e sociais que reforçam e, por vezes, distorcem as dinâmicas afetivas no contexto das mulheres acima dos 30 anos. A sociedade contemporânea projeta sobre essas mulheres um conjunto de expectativas paradoxais. Por um lado, incentiva a busca por independência, sucesso profissional e autossuficiência. Por outro, mantém um discurso tradicional que valoriza o casamento e a constituição de família como marcos de realização pessoal. Essa tensão gera conflitos internos e externos que permeiam suas relações amorosas. Ao internalizar essas mensagens contraditórias, muitas mulheres entram em um estado de dissonância cognitiva. Por um lado, sentem-se pressionadas a manter uma imagem de mulher forte, bem-sucedida e autossuficiente. Por outro, carregam um anseio, muitas vezes não verbalizado, por conexão afetiva profunda e estabilidade relacional. Essa dualidade influencia o comportamento em encontros e relacionamentos, criando sinais ambíguos que podem confundir seus parceiros. Homens que não compreendem essa dinâmica correm o risco de interpretar erroneamente os sinais que recebem. Uma mulher que projeta uma imagem de força e independência pode, na verdade, estar lutando contra um medo profundo de fracasso afetivo ou solidão. Compreender essa complexidade não significa assumir a responsabilidade por resolvê-la, mas exige um olhar atento e uma postura equilibrada, que evite tanto o salvacionismo quanto o julgamento precipitado. Adicionalmente, a pressão para equilibrar vida profissional e pessoal atinge um ponto crítico para muitas mulheres nessa faixa etária. À medida que avançam em suas carreiras, as demandas profissionais tendem a aumentar, consumindo tempo e energia que poderiam ser dedicados à vida afetiva. Esse desequilíbrio potencializa sentimentos de culpa e ansiedade, especialmente em sociedades que ainda associam o valor feminino à realização familiar. A tensão entre progresso profissional e desejo por estabilidade relacional gera comportamentos por vezes inconsistentes ou autossabotadores. Os homens que se envolvem com mulheres nessa situação devem estar cientes desse contexto e adotar uma postura de compreensão e respeito. É fundamental reconhecer que muitas vezes os conflitos e as hesitações que surgem não são reflexos diretos do relacionamento em si, mas manifestações de uma luta interna que transcende a esfera pessoal. A capacidade de diferenciar entre questões estruturais
e problemas relacionais concretos é essencial para evitar julgamentos injustos e decisões precipitadas. Outro fator relevante é o papel das redes sociais na formação das expectativas afetivas contemporâneas. A exposição constante a narrativas idealizadas de amor e sucesso relacional cria padrões irreais que moldam as expectativas e os comportamentos das mulheres, e também dos homens. Fotos cuidadosamente selecionadas, histórias de relacionamentos aparentemente perfeitos e demonstrações públicas de afeto nas plataformas digitais alimentam um imaginário coletivo que dificilmente corresponde à realidade. Mulheres acima dos 30, cientes de que estão em um estágio de vida onde as oportunidades afetivas são percebidas como mais limitadas, podem sentir uma pressão adicional para corresponder a esses padrões idealizados. Essa pressão se traduz em comportamentos performáticos, em que a busca por validação externa substitui, em parte, a construção de conexões autênticas. O homem atento deve ser capaz de identificar essas dinâmicas e manter-se ancorado na realidade, evitando a armadilha de investir em relações que priorizam a aparência em detrimento da substância. É igualmente importante considerar a influência das experiências familiares e das narrativas intergeracionais sobre as expectativas afetivas das mulheres. Muitas carregam padrões aprendidos em suas famílias de origem, modelos de relacionamento disfuncionais, crenças limitantes sobre o papel da mulher no casamento, ou traumas não resolvidos relacionados a abandono, infidelidade ou abuso. Esses elementos moldam, de forma consciente ou inconsciente, suas atitudes e escolhas afetivas. O homem que se envolve com uma mulher acima dos 30 deve estar preparado para lidar com essas camadas de complexidade emocional. Isso não significa assumir o papel de terapeuta ou redentor, mas requer uma postura de maturidade e discernimento. É crucial avaliar se a parceira está comprometida com um processo de autoconhecimento e crescimento pessoal, ou se permanece presa a padrões destrutivos que inevitavelmente comprometerão a relação. Outro aspecto digno de análise é a tendência a idealizar a compatibilidade imediata. Muitas mulheres, ao perceberem a urgência do tempo, buscam acelerar os processos de construção relacional, priorizando compatibilidade superficial em detrimento de uma construção gradual e profunda. Esse comportamento pode levar a um envolvimento emocional prematuro e, consequentemente, a desilusões rápidas quando as incompatibilidades mais profundas emergem. Os homens devem resistir à tentação de se deixar levar por essa aceleração. Construir uma relação sólida requer tempo, paciência e disposição para enfrentar as dificuldades inerentes ao processo de conhecimento mútuo. Apressar compromissos importantes, como coabitação, casamento ou planejamento familiar, sem uma base emocional e relacional robusta, é um caminho seguro para a frustração. A importância do alinhamento de valores não pode ser subestimada. Mulheres acima dos 30, cientes de que suas margens de erro diminuíram, tendem a buscar parceiros com valores bem definidos e compatíveis com suas aspirações de vida. No entanto, a clareza sobre os próprios valores nem sempre está plenamente desenvolvida, especialmente em contextos onde pressões sociais e familiares continuam a exercer influência significativa. Homens maduros devem priorizar a construção de um diálogo honesto sobre valores, expectativas e objetivos de vida desde os estágios iniciais da relação. A transparência nesse aspecto não só facilita a identificação de compatibilidades genuínas, como também previne mal-entendidos e decepções futuras. Relações bem-sucedidas são aquelas em que ambos os parceiros compartilham uma visão comum de futuro e estão dispostos a trabalhar conjuntamente para alcançá-la. O tema da sexualidade também assume contornos particulares nesse contexto. Mulheres acima dos 30 frequentemente enfrentam um duplo padrão cultural. Por um lado, são incentivadas a manter uma sexualidade vibrante e livre. Por outro, são julgadas quando expressam tal sexualidade de forma aberta.
Essa tensão pode gerar inseguranças e conflitos internos, impactando a espontaneidade e a autenticidade na esfera sexual. Homens que compreendem essa dinâmica podem contribuir significativamente para um ambiente relacional baseado na aceitação e no respeito mútuo. Promover um espaço onde a sexualidade possa ser vivida de forma livre, sem julgamentos ou expectativas rígidas, é fundamental para o fortalecimento da intimidade e da conexão emocional. Isso exige sensibilidade, empatia e uma disposição genuína para acolher o outro em sua totalidade. Outro fator a ser considerado é o impacto das experiências de maternidade ou da ausência dela. Mulheres acima dos 30, que já são mães, trazem para os relacionamentos uma perspectiva moldada pelas responsabilidades e prioridades da parentalidade. Por outro lado, aquelas que desejam ser mães podem vivenciar um senso de urgência e ansiedade relacionado ao declínio da fertilidade. Homens que se relacionam com mulheres em qualquer desses contextos devem estar preparados para dialogar abertamente sobre questões relacionadas à parentalidade, respeitando as necessidades e os limites da parceira. Ignorar ou minimizar a importância desse aspecto pode comprometer a confiança e a solidez da relação. A clareza e o alinhamento de expectativas quanto ao desejo de ter filhos ou de não tê-los é uma conversa essencial que deve ocorrer de forma honesta e respeitosa. Por fim, é necessário enfatizar a importância da autenticidade como princípio orientador nas relações afetivas com mulheres acima dos 30. Em um cenário onde múltiplas pressões sociais, biológicas e emocionais se entrelaçam, a tentação de adotar máscaras ou estratégias manipulativas é grande. No entanto, tais posturas inevitavelmente corroem a confiança e comprometem a integridade da relação. Homens que se posicionam com autenticidade, sendo claros quanto a seus valores, limites e intenções, não apenas preservam sua integridade pessoal, mas também contribuem para a construção de relações mais saudáveis e sustentáveis. A autenticidade, nesse contexto, não significa rigidez ou intransigência, mas uma disposição contínua para o diálogo honesto e o respeito mútuo. Se você está achando essas reflexões relevantes, aproveite para curtir este vídeo e compartilhar com amigos que também podem se beneficiar deste conteúdo. Seu engajamento é essencial para que possamos continuar trazendo análises profundas e bem fundamentadas como esta. Ao concluir esta análise, torna-se evidente que o namoro com mulheres acima dos 30 anos exige um grau elevado de maturidade emocional, clareza de propósito e discernimento. Não se trata de adotar uma postura cínica ou defensiva, mas de cultivar uma consciência crítica que permita navegar com sabedoria pelas complexidades do cenário relacional contemporâneo. Relacionamentos bem-sucedidos nessa etapa da vida são aqueles construídos sobre alicerces sólidos de respeito mútuo, autenticidade e alinhamento de valores, princípios que transcendem as pressões do tempo e as ilusões da superficialidade. Aprofundando ainda mais essa análise, é imprescindível examinar o impacto das transformações culturais mais amplas sobre o comportamento afetivo de mulheres acima dos 30 anos. Vivemos em um período histórico caracterizado por rápidas mudanças nos valores sociais, nas normas de gênero e nas expectativas em relação aos relacionamentos. Essas transformações moldam profundamente a forma como as mulheres dessa faixa etária experienciam e conduzem suas vidas afetivas. Um dos elementos centrais nesse panorama é a crescente ênfase na autonomia individual. Desde as últimas décadas do século XX, movimentos sociais e mudanças legislativas promoveram avanços significativos na emancipação feminina, ampliando o acesso das mulheres à educação, ao mercado de trabalho e ao controle sobre suas escolhas reprodutivas. Como resultado, muitas mulheres acima dos 30 anos hoje possuem carreiras consolidadas, estabilidade financeira e uma forte identidade pessoal, independente de vínculos afetivos. Essa conquista, no entanto, gera um novo conjunto de desafios
no campo dos relacionamentos. A autonomia, embora valiosa, não elimina os desejos e necessidades emocionais inerentes à condição humana. Muitas mulheres bem-sucedidas enfrentam a dificuldade de encontrar parceiros que não se sintam ameaçados por sua independência e que possuam a maturidade necessária para estabelecer um vínculo baseado em igualdade e respeito mútuo. Homens que compreendem essa dinâmica e que são capazes de valorizar a força e a realização da parceira, sem abdicar de sua própria identidade e propósito, possuem uma vantagem significativa na construção de relações saudáveis. Outro aspecto relevante é o impacto da revolução digital sobre o mercado de relacionamentos. Aplicativos de namoro e redes sociais alteraram profundamente a forma como as pessoas se conhecem, interagem e constroem vínculos afetivos. Para mulheres acima dos 30 anos, esses meios oferecem novas oportunidades, mas também novos riscos. A abundância de opções pode gerar a ilusão de um mercado infinito de possibilidades, dificultando o engajamento profundo e a construção de compromissos duradouros. Além disso, a lógica dos aplicativos frequentemente estimula uma abordagem consumista das relações, onde atributos superficiais são privilegiados em detrimento de qualidades mais substanciais. Mulheres que buscam um relacionamento genuíno e significativo precisam, portanto, navegar com cautela por esse ambiente, aprendendo a distinguir entre interesses autênticos e interações motivadas por gratificação instantânea ou autoafirmação superficial. Nesse contexto, os homens que desejam se destacar devem cultivar qualidades raras, como autenticidade, profundidade emocional e clareza de propósito. Demonstrar um interesse genuíno pela pessoa como um todo, em vez de adotar uma postura transacional ou utilitarista, é fundamental para estabelecer uma conexão diferenciada. Isso requer uma disposição para o diálogo aberto, para a escuta empática e para a construção de um espaço relacional, onde a complexidade da outra pessoa seja reconhecida e valorizada. Outro fator que influencia as dinâmicas afetivas é a pluralidade de trajetórias de vida que caracterizam as mulheres acima dos 30 anos. Algumas já passaram por casamentos ou uniões estáveis. Outras são mães solteiras, enquanto outras priorizaram a carreira ou o desenvolvimento pessoal e permanecem solteiras por escolha ou circunstância. Cada uma dessas trajetórias imprime um conjunto específico de expectativas, valores e desafios que precisam ser compreendidos e respeitados. Homens que adotam uma abordagem rígida ou estereotipada em relação ao que esperam de uma mulher nessa faixa etária tendem a fracassar na construção de vínculos significativos. A capacidade de reconhecer e honrar a singularidade de cada trajetória, sem preconceitos ou expectativas pré-concebidas, é uma competência essencial para o sucesso relacional. Isso implica um compromisso com a escuta ativa e um interesse autêntico pelas experiências e perspectivas da parceira. Um tema frequentemente negligenciado, mas de grande importância, é o papel da espiritualidade e das crenças existenciais no campo afetivo. Muitas mulheres acima dos 30 anos desenvolvem, ao longo de suas vidas, um conjunto de crenças e práticas espirituais que influenciam profundamente suas visões sobre amor, compromisso e propósito de vida. Homens que desconsideram ou desrespeitam essas dimensões correm o risco de criar barreiras insuperáveis no relacionamento. Por outro lado, o reconhecimento e a valorização da dimensão espiritual da parceira podem fortalecer significativamente o vínculo afetivo, promovendo um senso de alinhamento e significado compartilhado. Isso não exige necessariamente a adoção das mesmas crenças, mas requer respeito mútuo, abertura para o diálogo e uma disposição para explorar juntos questões fundamentais da existência. O manejo das expectativas intergeracionais também é um aspecto relevante. Muitas mulheres enfrentam pressões explícitas ou implícitas de familiares, especialmente em contextos culturais,
onde o casamento e a maternidade são vistos como marcos essenciais de realização feminina. Essas pressões podem gerar conflitos internos e afetar as escolhas e comportamentos afetivos. Homens que compreendem essa dinâmica podem adotar uma postura de apoio e compreensão, ajudando a parceira a navegar por essas expectativas de maneira autônoma e alinhada com seus verdadeiros desejos e valores. Isso implica oferecer um espaço seguro onde a mulher possa explorar suas próprias aspirações sem medo de julgamento ou rejeição. Outro elemento crucial é o papel da comunicação na construção e manutenção do vínculo afetivo. Mulheres acima dos 30 anos geralmente valorizam a clareza, a transparência e a consistência na comunicação. Experiências passadas de relacionamentos marcados por ambiguidade, evasividade ou manipulação tornam-nas particularmente sensíveis a sinais de desonestidade ou falta de compromisso. Homens que desejam cultivar relações maduras devem investir no desenvolvimento de habilidades comunicativas que promovam a confiança e o entendimento mútuo. Isso inclui a disposição para expressar vulnerabilidades, a capacidade de lidar com conflitos de maneira construtiva e a habilidade de articular sentimentos e necessidades de forma clara e respeitosa. A construção de intimidade emocional também assume um papel central nesse contexto. Muitas mulheres valorizam profundamente a capacidade de compartilhar experiências, pensamentos e emoções em um nível profundo. Homens que priorizam a construção de intimidade emocional, em vez de se concentrarem exclusivamente na dimensão física do relacionamento, tendem a estabelecer vínculos mais sólidos e duradouros. Isso requer uma disposição para o autoconhecimento e para a vulnerabilidade, aspectos frequentemente negligenciados em modelos tradicionais de masculinidade. A capacidade de estar presente emocionalmente, de ouvir com empatia e de validar as experiências da parceira é um diferencial significativo no contexto dos relacionamentos afetivos contemporâneos. Por fim, é fundamental reconhecer que a construção de um relacionamento saudável e significativo com uma mulher acima dos 30 anos exige um compromisso contínuo com o crescimento pessoal. Homens que permanecem ancorados em padrões de comportamento imaturos ou que resistem ao desenvolvimento de competências emocionais e relacionais estão mal preparados para atender às demandas e expectativas de relações maduras. O cultivo de qualidades como responsabilidade, integridade, empatia e resiliência emocional não apenas enriquece a vida relacional, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal do homem. Assim, o processo de construir uma relação significativa torna-se, simultaneamente, um caminho de autotransformação e de realização existencial. Se você está acompanhando este conteúdo e considera que ele oferece insights valiosos, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, você será sempre informado quando novos conteúdos aprofundados como este forem publicados. Vamos continuar juntos explorando temas essenciais para a construção de relacionamentos mais conscientes e autênticos. Ao integrar todos esses elementos em uma visão abrangente, torna-se evidente que o namoro com mulheres acima dos 30 anos não é um território a ser navegado com fórmulas simplistas ou estratégias manipulativas. Trata-se de um campo que exige maturidade, autenticidade e um compromisso inabalável com a construção de vínculos baseados em respeito mútuo e crescimento compartilhado. Nesse processo, tanto homens quanto mulheres têm a oportunidade de transcender limitações passadas e de criar relações que honrem a complexidade e a beleza da condição humana. Ao estender essa reflexão, torna-se indispensável abordar como o conceito de parceria equilibrada deve fundamentar qualquer tentativa de construir um relacionamento sólido com uma mulher acima dos 30 anos. Essa ideia de parceria não se limita a uma divisão funcional de tarefas ou responsabilidades, mas refere-se a um compromisso mútuo de caminhar lado a lado, respeitando a individualidade de cada um
e fomentando um ambiente de crescimento conjunto. Em contextos onde pressões sociais, padrões culturais e experiências pessoais moldaram expectativas distintas, a construção desse equilíbrio exige atenção deliberada e um diálogo contínuo. É importante compreender que muitas mulheres que alcançam essa faixa etária trazem consigo uma visão mais sofisticada e, frequentemente, mais seletiva em relação ao tipo de parceria que desejam. A superficialidade, o jogo de aparências e a busca por controle não encontram espaço em relações onde a mulher já consolidou um senso claro de identidade e propósito. Para o homem, isso impõe a necessidade de abandonar estratégias infantis de validação pessoal e adotar uma postura de autenticidade plena. Estar em uma parceria equilibrada implica, em primeiro lugar, a aceitação da complexidade do outro. A tentativa de moldar a parceira de acordo com ideais próprios ou expectativas irreais inevitavelmente gera tensão e resistência. A verdadeira maturidade relacional reside na capacidade de reconhecer e valorizar as nuances, contradições e idiosincrasias que compõem a pessoa amada. Esse respeito profundo pela alteridade cria o espaço necessário para que a relação floresça de maneira genuína. Outro aspecto central é o manejo do poder e da influência dentro do relacionamento. Parcerias equilibradas rejeitam dinâmicas de dominação, manipulação ou dependência emocional. Em vez disso, promovem um intercâmbio contínuo de perspectivas, decisões compartilhadas e responsabilidade mútua. Homens que compreendem que liderança relacional não significa imposição, mas serviço, colaboração e exemplo, constroem vínculos de confiança e respeito duradouros. Adicionalmente, é essencial reconhecer a importância do suporte emocional recíproco. Mulheres acima dos 30 anos frequentemente enfrentam desafios significativos em diversas esferas da vida, profissionais, familiares, sociais e de saúde. Um parceiro consciente deve estar preparado para oferecer um suporte que vá além do conforto momentâneo, criando um espaço de acolhimento e compreensão onde a parceira possa compartilhar suas vulnerabilidades sem medo de julgamento ou rejeição. Esse suporte, no entanto, deve ser equilibrado. O homem também deve sentir-se seguro para expressar suas próprias vulnerabilidades e necessidades emocionais. Relações onde apenas um dos parceiros assume o papel de cuidador emocional tendem a se tornar disfuncionais e insustentáveis. O equilíbrio no suporte emocional fortalece a intimidade e solidifica a confiança mútua. A construção de uma parceria equilibrada também exige uma abordagem consciente em relação ao desenvolvimento pessoal contínuo. Tanto o homem quanto a mulher devem cultivar um compromisso com o aprimoramento individual, não apenas para benefício próprio, mas como uma contribuição para a qualidade da relação. Relações maduras prosperam quando ambos os parceiros se encorajam mutuamente a explorar novas perspectivas, a desafiar padrões limitantes e a expandir suas capacidades emocionais, intelectuais e espirituais. Nesse sentido, é importante que o homem adote uma postura de humildade e abertura, reconhecendo que o aprendizado relacional é um processo permanente. A rigidez, a autossuficiência defensiva e a recusa em evoluir constituem barreiras significativas à construção de vínculos profundos. Homens que demonstram disposição para refletir sobre seus próprios padrões, para buscar feedback genuíno e para implementar mudanças construtivas, destacam-se como parceiros valiosos em um contexto relacional maduro. Outro componente crítico é a gestão equilibrada das expectativas de tempo e energia. Muitas mulheres, acima dos 30 anos, possuem agendas complexas e múltiplas responsabilidades. Homens que exigem uma disponibilidade constante ou que demonstram insegurança diante de compromissos profissionais ou familiares da parceira comprometem a fluidez e a harmonia da relação.
Construir uma relação madura implica respeitar a autonomia da parceira em gerir seu tempo e em definir suas prioridades. Isso não significa ausência de conexão, mas um reconhecimento de que um relacionamento saudável se integra de maneira harmoniosa à vida de ambos, sem tornar-se um fator de pressão ou de conflito desnecessário. A flexibilidade e a compreensão mútua nesse aspecto são fundamentais para o equilíbrio relacional. Além disso, a parceria equilibrada requer um compromisso explícito com a ética relacional. Valores como honestidade, lealdade, responsabilidade e transparência não são negociáveis em um contexto onde a maturidade e a integridade são altamente valorizadas. Homens que se destacam como parceiros de confiança são aqueles que demonstram coerência entre palavras e ações, que assumem responsabilidade por seus comportamentos e que cultivam um padrão elevado de integridade em todas as interações. Esse compromisso ético fortalece a base de confiança que sustenta relações duradouras. Em um mundo onde experiências de traição, manipulação e desonestidade são tristemente comuns, a capacidade de ser um parceiro íntegro constitui um diferencial raro e profundamente valorizado. Ao adotar esse padrão, o homem não apenas contribui para a saúde do relacionamento, mas também fortalece seu próprio senso de valor e de realização pessoal. É igualmente importante destacar que uma parceria equilibrada se constrói sobre a base de uma comunicação eficaz e contínua. Homens que investem no desenvolvimento de habilidades comunicativas, que praticam a escuta ativa e que cultivam a clareza e a honestidade em suas interações, promovem um ambiente relacional onde os conflitos podem ser abordados de maneira construtiva e onde a intimidade emocional é continuamente fortalecida. A disposição para enfrentar conversas difíceis com respeito e empatia é um componente essencial desse processo. Evitar ou minimizar conflitos, adotar posturas defensivas ou recorrer a estratégias de manipulação compromete a saúde da relação e mina a confiança mútua. Homens que demonstram coragem e maturidade ao abordar questões sensíveis contribuem para a construção de um relacionamento resiliente e autêntico. Por fim, é fundamental compreender que a construção de uma parceria equilibrada exige um compromisso contínuo com a presença consciente. Em um mundo marcado por distrações constantes e por uma cultura de gratificação instantânea, a capacidade de estar verdadeiramente presente no momento relacional torna-se uma habilidade cada vez mais valiosa. Homens que cultivam essa presença consciente, que demonstram atenção plena, que valorizam a experiência compartilhada e que se dedicam a nutrir a conexão com a parceira em todos os níveis, promovem uma qualidade de relação que transcende a superficialidade e que alimenta um vínculo profundo e duradouro. Se este conteúdo está lhe trazendo insights valiosos, aproveite para comentar abaixo suas percepções e experiências. Sua interação é fundamental para enriquecer ainda mais este debate e para promover uma compreensão mais ampla e consciente sobre as dinâmicas relacionais contemporâneas. Vamos juntos aprofundar este diálogo. Assim, ao integrar esses princípios em sua abordagem relacional, o homem não apenas se torna um parceiro mais consciente e autêntico, mas também contribui para a construção de um espaço relacional onde ambos possam florescer em sua plenitude. A maturidade, a autenticidade e o compromisso com o crescimento mútuo são os alicerces sobre os quais se edificam as parcerias mais significativas e transformadoras. É nesse terreno de profundidade e de verdade que reside a possibilidade de vivenciar relacionamentos que transcendem as limitações do ego e que celebram a riqueza da experiência humana compartilhada. Aprofundando ainda mais esta reflexão, é necessário examinar como a construção de um relacionamento maduro com uma mulher acima dos 30 anos está profundamente entrelaçada com a compreensão e aceitação da impermanência. O tempo, como agente implacável de mudança, atua não apenas sobre os aspectos biológicos,
mas também sobre as expectativas, prioridades e experiências emocionais que cada indivíduo traz consigo. Reconhecer a impermanência e integrar essa consciência na dinâmica relacional é um passo crucial para cultivar vínculos autênticos e resilientes. Muitas mulheres que atingem essa etapa da vida carregam consigo uma percepção aguçada da transitoriedade das circunstâncias e das relações. Experiências anteriores de perdas, transformações profissionais, mudanças familiares e evolução pessoal contribuíram para uma visão mais realista e, muitas vezes, mais pragmática das relações humanas. Homens que ignoram essa perspectiva ou que insistem em uma visão idealizada e estática do relacionamento tendem a criar tensões desnecessárias e a gerar frustrações tanto para si quanto para suas parceiras. A aceitação da impermanência implica uma disposição para abraçar a mudança como um elemento natural e inevitável da vida relacional. Isso significa cultivar uma postura de abertura e flexibilidade, reconhecendo que tanto as circunstâncias externas quanto os estados internos dos parceiros estão em constante transformação. Relações que resistem rigidamente à mudança acabam por se tornar espaços de sofrimento e de estagnação. Nesse contexto, é fundamental que o homem desenvolva uma abordagem baseada na presença consciente e na apreciação do momento presente. Em vez de se fixar em expectativas futuras ou de se apegar a idealizações passadas, ele deve aprender a valorizar a experiência compartilhada no aqui e agora. Essa capacidade de estar plenamente presente fortalece a conexão emocional e promove um clima de autenticidade e de aceitação mútua. Outro aspecto crucial é o reconhecimento das limitações e vulnerabilidades próprias e da parceira. Relações maduras não se constroem sobre a ilusão de perfeição, mas sobre a aceitação honesta das imperfeições humanas. Muitas mulheres acima dos 30 anos trazem consigo não apenas conquistas e virtudes, mas também cicatrizes emocionais, inseguranças e medos profundamente enraizados. Homens que abordam essas vulnerabilidades com empatia, respeito e paciência criam um espaço relacional, onde a cura e o crescimento conjunto se tornam possíveis. No entanto, é igualmente importante que o homem reconheça suas próprias limitações e esteja disposto a expô-las de maneira autêntica. Relações onde apenas um dos parceiros se permite a vulnerabilidade acabam por gerar desequilíbrios que corroem a confiança e a intimidade. A prática do autoaperfeiçoamento contínuo também se revela fundamental. Homens que se dedicam ao desenvolvimento de competências emocionais, comunicativas e relacionais não apenas elevam a qualidade de suas interações, mas também demonstram um compromisso genuíno com a construção de um vínculo sólido e enriquecedor. Esse investimento pessoal é percebido e valorizado por mulheres que buscam relações pautadas pela maturidade e pela autenticidade. Além disso, é necessário abordar a importância do respeito pela trajetória individual da parceira. Mulheres acima dos 30 anos possuem histórias de vida ricas e complexas, moldadas por escolhas, desafios e conquistas que lhes conferem uma identidade única. Homens que tentam minimizar ou reescrever essa trajetória demonstram uma falta de sensibilidade e de respeito que inevitavelmente compromete a qualidade da relação. Valorizar a história da parceira significa reconhecer o valor de suas experiências, aprender com suas perspectivas e honrar o caminho que ela percorreu até o presente momento. Essa postura não apenas fortalece a conexão emocional, mas também promove um senso de reconhecimento e de validação que é essencial para a construção de um vínculo autêntico. Outro elemento que merece atenção é a gestão equilibrada da autonomia e da interdependência. Relações maduras exigem um delicado equilíbrio entre a preservação da individualidade de cada parceiro e a construção de uma conexão profunda e significativa. Homens que tentam controlar ou sufocar a autonomia da parceira comprometem a integridade do relacionamento
e geram resistências que minam a intimidade. Por outro lado, uma ênfase excessiva na autonomia, que se traduz em distanciamento emocional ou em falta de compromisso, também compromete a qualidade da relação. O desafio consiste em cultivar uma interdependência saudável, onde ambos os parceiros se apoiem mutuamente sem abrir mão de sua identidade e de sua liberdade pessoal. Esse equilíbrio é alcançado por meio de um diálogo contínuo e de uma disposição para ajustar as dinâmicas relacionais em resposta às necessidades e aos desejos de cada um. A importância da transparência financeira é outro aspecto que merece ser destacado. Em relações com mulheres maduras, a gestão financeira compartilhada torna-se um tema de grande relevância. Experiências passadas de instabilidade financeira, de dependência econômica ou de conflitos relacionados a dinheiro tornam muitas mulheres particularmente atentas a essa dimensão da vida relacional. Homens que demonstram responsabilidade, transparência e maturidade na gestão de questões financeiras contribuem significativamente para a construção de um ambiente relacional baseado na confiança e na segurança. Isso não significa que os parceiros devam necessariamente integrar suas finanças de maneira completa, mas implica um compromisso com a honestidade, com o planejamento conjunto e com o respeito pelas prioridades e pelos valores financeiros de cada um. Outro fator relevante é a construção de uma visão compartilhada de futuro. Embora a aceitação da impermanência seja fundamental, a ausência de uma visão comum para o relacionamento gera insegurança e desorientação. Mulheres acima dos 30 anos geralmente valorizam parceiros que possuem clareza sobre seus objetivos de vida e que estão dispostos a construir um caminho conjunto que respeite as aspirações de ambos. Essa construção requer um diálogo honesto e contínuo, onde expectativas, desejos e valores sejam explorados de maneira aberta. Homens que evitam essas conversas por medo de compromisso ou por insegurança emocional perdem a oportunidade de fortalecer a aliança relacional e de promover um senso de propósito compartilhado. Por fim, é essencial reconhecer que o cultivo da gratidão mútua é um elemento central para a manutenção da vitalidade relacional. Em um contexto onde as demandas da vida adulta são intensas e onde as pressões sociais podem obscurecer os aspectos positivos da relação, a prática consciente da gratidão atua como um poderoso antídoto contra o desgaste emocional. Homens que expressam regularmente apreciação genuína pelas qualidades, pelos gestos e pelas contribuições da parceira fortalecem o clima de afeto e de reconhecimento mútuo. Essa prática não exige grandiosidade. Pequenos gestos de reconhecimento e de valorização cotidiana têm um impacto profundo na construção de um vínculo relacional resiliente e gratificante. Assim, ao integrar essas dimensões em sua abordagem relacional, o homem não apenas se torna um parceiro mais consciente e autêntico, mas também contribui para a construção de uma relação que honra a complexidade, a beleza e a profundidade da experiência humana compartilhada. No namoro com mulheres acima dos 30 anos, a maturidade, a autenticidade e o compromisso com o crescimento mútuo não são apenas desejáveis, são indispensáveis. Agora me conte, quais desses aspectos mais ressoaram com você? Deixe seu comentário abaixo e vamos enriquecer ainda mais este diálogo com diferentes perspectivas e experiências. Sua participação é fundamental para aprofundarmos juntos essa reflexão sobre as dinâmicas relacionais contemporâneas. Com uma compreensão profunda das nuances dos desafios e das oportunidades que caracterizam os relacionamentos com mulheres maduras, os homens podem não apenas construir vínculos mais autênticos e significativos, mas também promover seu próprio desenvolvimento como indivíduos e como parceiros. Nesse processo, a busca pela verdade, pela integridade e pela conexão genuína revela-se não apenas um caminho para a realização relacional, mas também uma jornada de autotransformação e de crescimento contínuo.
Ao concluir esta análise abrangente, é indispensável reconhecer que o namoro com mulheres acima dos 30 anos exige do homem uma postura de profundo autoconhecimento, maturidade emocional e compromisso autêntico com a construção de vínculos significativos. Diferente das fases anteriores da vida, em que muitas vezes o impulso, a superficialidade e o hedonismo pautam as interações afetivas, esta etapa demanda uma abordagem mais consciente e integrada, capaz de honrar a complexidade da experiência humana. A compreensão das dinâmicas que moldam o comportamento afetivo de mulheres maduras é um passo fundamental para quem busca estabelecer relações sólidas e enriquecedoras. Aspectos como a valorização da autonomia, a consciência da impermanência, o reconhecimento das próprias vulnerabilidades e a construção de uma visão compartilhada de futuro emergem como elementos centrais na arquitetura de um relacionamento maduro. Homens que se dedicam a compreender e a integrar essas dimensões em sua vida relacional posicionam-se de maneira diferenciada em um cenário marcado por superficialidade e por relações fugazes. Outro ponto crucial é o desenvolvimento de uma ética relacional fundamentada em respeito, autenticidade e responsabilidade. Relações maduras não toleram dinâmicas de dominação, manipulação ou dependência emocional. Ao contrário, prosperam em ambientes onde a integridade pessoal e o compromisso mútuo são inegociáveis. Homens que cultivam esses valores demonstram não apenas um elevado nível de maturidade, mas também uma disposição genuína para contribuir para o florescimento da parceira e para a evolução conjunta. Além disso, a prática contínua da comunicação autêntica e da escuta empática é um diferencial indispensável. A capacidade de expressar sentimentos e necessidades de maneira clara e respeitosa, bem como a disposição para acolher e validar as experiências da parceira, fortalece a intimidade emocional e consolida a confiança mútua. Relações que se fundamentam nesse tipo de comunicação desenvolvem uma resiliência e uma profundidade que transcendem as vicissitudes do cotidiano. Outro aspecto de grande relevância é o cultivo de uma visão crítica em relação às narrativas culturais que permeiam o imaginário afetivo contemporâneo. Homens que resistem às idealizações irreais e que adotam uma abordagem pautada por realismo, discernimento e autenticidade contribuem para a construção de um ambiente relacional mais saudável e mais verdadeiro. Essa postura não apenas protege contra frustrações e desilusões, mas também promove um senso de propósito e de significado no campo afetivo. A integração da alegria compartilhada e da leveza na experiência relacional também merece destaque. Em um contexto onde as demandas da vida adulta são intensas e multifacetadas, preservar espaços de prazer, de celebração e de conexão lúdica fortalece os laços emocionais e alimenta um clima de positividade e de gratidão. Homens que investem conscientemente na criação desses momentos contribuem de maneira significativa para a vitalidade e para a sustentabilidade do relacionamento. Por fim, é essencial reconhecer que a construção de um relacionamento maduro com uma mulher acima dos 30 anos é uma jornada contínua, que exige um compromisso permanente com o crescimento pessoal e com a evolução conjunta. Homens que se dedicam a esse processo não apenas elevam a qualidade de suas vidas afetivas, mas também promovem seu próprio desenvolvimento como indivíduos e como parceiros. Nesse percurso, a busca pela autenticidade, pelo respeito e pela conexão genuína revela-se não apenas um caminho para a realização relacional, mas também uma via de autotransformação e de enriquecimento existencial. Se você acompanhou esta análise até o final, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você será sempre informado sobre novos conteúdos que possam contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e para a construção de relacionamentos mais conscientes e enriquecedores. Vamos juntos nessa jornada de crescimento e de evolução contínua. Com uma compreensão profunda das nuances e dos desafios
que caracterizam os relacionamentos com mulheres maduras, os homens podem transcender padrões limitantes e construir vínculos baseados na verdade, na autenticidade e no compromisso mútuo. É nesse território de profundidade e de integridade que se encontram as maiores oportunidades para a construção de relações verdadeiramente transformadoras, capazes de enriquecer não apenas a vida relacional, mas também a jornada pessoal de cada indivíduo.